Pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar, né, retomar nosso estudo, nosso encontro, como a Dani falou. Eu convido vocês a fecharem os olhos para que possamos orar, pedindo a orientação do nosso Deus. Santo Deus, grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento que temos agora diante de nós, essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, em especial, Senhor, esse livro tão fantástico que é o livro de Apocalipse. Que o Senhor mostre, Senhor, para nós as verdades aqui reveladas, que a nossa mente, Senhor, esteja aberta e limpa para receber a impressão do Teu Espírito sobre essas verdades. É o que te pedimos, Pai, confiando em Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, como a Dani comentou, semana passada a gente começou o estudo das 7 igrejas, né? Essa primeira parte, a parte introdutória aí do livro de Apocalipse. Na realidade, o livro de Apocalipse começa falando que ele é esse livro, né? Uma revelação, como nós já estudamos, uma revelação da parte de Deus por intermédio, né, de Jesus Cristo. É um testemunho de Jesus Cristo para a sua igreja, né, para o seu povo. Testemunho esse que foi dado, né, através de uma mensagem enviada por um anjo que chegou a João, né, que escreveu e relatou. E foi orientado a João que enviasse essa mensagem, né, essa revelação para a igreja, né, para as igrejas. E nós vimos que essas igrejas aqui dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse são a igreja cristã desde a época dos apóstolos, né, desde a época de Jesus, após a morte e ressurreição de Cristo, até a volta de Jesus. Então, é toda a história da igreja cristã, desde aquele período que nós vimos, até a volta de Cristo. Né? Então, nesse tempo, né, desde o primeiro século até os nossos dias, se estendendo até o dia que Cristo voltar, está aí descrito nesses 2 capítulos as mensagens que são importantes para o povo de Deus, né? Mensagens essas que as mensagens que foram dadas para a época ali do primeiro século, elas também fazem sentido para nós hoje, né? Mensagens as mensagens que foram dadas no decorrer do tempo, elas fazem sentido para nós hoje. Mas dentro do ponto de vista profético, né, elas se encaixam diretamente às fases e aos períodos que a igreja cristã passou. Nós vimos, né, a igreja de Éfeso, foi a primeira igreja, a igreja do primeiro século, nós vimos as características dessa igreja. Posteriormente, a igreja de Esmirna, né, que foi do primeiro século até o ano 313. Depois nós vimos a igreja de Pérgamo, né, que foi ali do ano 313, vimos o período ali de perseguição e tudo, até o estabelecimento do poder papal no ano 538. E aí nós chegamos à igreja de Tiatira, que vocês veem aí nas suas Bíblias, no capítulo 2, no verso 18 de Apocalipse. Né? É uma mensagem bem mais compridinha com relação à igreja de Tiatira, né? Que é o período que se inicia ali no ano 538, que foi, quando foi estabelecido, né, a supremacia papal, o poder papal, com a derrota, né, a expulsão e também a aniquilação daqueles 3 reinos bárbaros, né, que aconteceu ali naquele período. O ano de 538 ficou marcado aí como o início também daquele período profético que tanto o livro de Daniel relata, como também o livro de Apocalipse relata, mais posteriormente, quando nós formos estudar, que é o período de 1260 anos, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que o livro do Apocalipse fala de 42 meses, né? Que é o período de supremacia, né, desse poder, que no livro de Apocalipse fala que durante esses 42 meses, ou 1260 dias,
que corresponde a 1260 anos, esse poder ele exerceria autoridade, e ao final desse período ele receberia uma ferida mortal. A igreja de Tiatira, ela engloba praticamente toda essa fase, desde o estabelecimento da supremacia papal, no ano 538, e se estende até mais ou menos ali o ano de 1517. O que foi que aconteceu no ano de 1517? Foi o ano em que Martinho Lutero, né, fixou ali nas portas, né, da, é, da abadia, né, da igreja, da catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, ele fixou as suas 95 teses acerca da justificação pela fé. Esse evento ficou historicamente conhecido como um marco ali da Reforma Protestante. A Reforma Protestante em si, ela já tinha se iniciado as suas chamas, vamos dizer assim, elas já tinham se iniciado anos antes, né, com outros reformadores, outros homens, né, como Zwinglio, né, Wycliffe, eles já tinham começado esse trabalho, né, Jerônimo, tantos outros, eles já tinham começado esse trabalho anos antes. Mas isso realmente ficou estabelecido historicamente com esse ano, né, com o ano de 1517, quando Martinho Lutero ele rompeu, né, os laços com a Igreja Católica. Ele era um padre, um frade, né, um sacerdote católico, e rompeu, né, com a Igreja Católica, estabelecendo uma visão bíblica acerca do que é a justificação, né, saindo da visão que era ensinada, né, até então pela Igreja Católica, que nós poderíamos alcançar a salvação através dos nossos esforços, né? Esforços esses sejam entendidos através de penitências, através de recursos, né, direcionados para a igreja, né, como as indulgências. Então, você poderia alcançar a justificação, alcançar a salvação por intermédio disso. E aí Martinho Lutero vem e estabelece 95 teses baseadas na Bíblia, mostrando que não, a justificação ela é unicamente pela fé, que é exatamente o que a Bíblia ensina, né? Inclusive nós já estudamos aí nos nossos estudos anteriores acerca desse assunto. Então, esse ano marca esse período, né? Então, na realidade, eu estou até adiantando um pouco, mas a carta, igreja de Tiatira, ela finaliza, né, com esse período. O marco, né, o ponto final seria 1517. Porém, o período compreendido entre 538 e 1517 foi um período de intensa perseguição, né, desse poder papal, contra aqueles que não apoiavam ou que não se subjugavam à supremacia do Papa, né? Foi um período de intensa perseguição. Inclusive, foi nesse período, né, onde alguns cristãos que ficaram conhecidos como valdenses, né, foram intensamente perseguidos, né, ali na Europa. Há alguns relatos, né, que falam que os valdenses receberam esse nome por conta de Pedro Valdo, né, que foi um homem, um cristão que viveu ali próximo à Suíça, né, ao norte da Itália, e lá eles se escondiam nas montanhas, né, se escondendo da perseguição que era imposta pelo poder da Igreja Católica, pois eles não aceitavam, né, a autoridade da Igreja Católica como sendo autoridade divina. Eles não reconheciam isso como vindo da parte de Deus. E eles buscavam fazer o que a Bíblia ensinava e não o que vinha, né, dos clérigos, dos líderes da Igreja Católica naquela época. Mais uma vez, assim, aproveitando a oportunidade para a gente falar, a gente não está falando aqui do povo católico, né? Isso não é uma questão contra os irmãos católicos, de forma nenhuma. A gente está falando aqui da história
e está comentando que não é a questão do católico em si, mas do que a instituição, né, a instituição igreja, ela desempenhou durante esses séculos. E qual é o papel dessa igreja no curso da história e dentro da profecia bíblica? A profecia bíblica é clara em dizer que haveria um poder, como nós já estudamos, dentro que sairia do seio da igreja, como nós já vimos, né? Inclusive, semana passada, ao estudar as outras igrejas, as 3 primeiras igrejas, nós vimos que haveriam pessoas, né, com doutrinas falsas que estariam ali no seio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, e que dali, né, eles iriam usurpar, né, o lugar de Deus, né, e a sua autoridade. E foi exatamente isso que a igreja católica fez, principalmente a partir do ano 538 até 1260 anos depois. E nessa fase da igreja de Tiatira, nós vimos isso assim de forma contundente. Tudo o que acontecia no mundo de então era controlado e determinado por esse poder, né? Os reis que eram postos e os reis que eram depostos, eles eram assim feitos de acordo com a vontade e com a política, né, estabelecida pelos líderes da Igreja Católica. E assim foi por 1260 anos. E aqueles que se opunham contra isso eram perseguidos e muitas vezes mortos, né? Muitos eram levados às fogueiras, ao enforcamento, à tortura, pelos próprios católicos, pelo próprio poder da Igreja Católica daquela época, né? Que tinha na sua mão a autoridade, segundo ela, espiritual e a autoridade também terrena, política, pois ela determinava e influenciava os líderes, né, e monarcas daquela época. E aqui os valdenses foram um povo, né, que viveu ali naquela região da Europa, como eu falei, o norte da Itália, né, na região ali da Suíça, que eles viviam escondidos nessas montanhas. Até hoje há ali os locais, as cavernas, as vilas onde esse povo vivia ali de forma distanciada das cidades maiores, e eles eram grandes estudiosos da Bíblia e também eram missionários. Apesar de toda a perseguição que eles tinham, eles se disfarçavam naquela época, né, de comerciantes, iam como comerciantes até as cidades, e eles abordavam, né, no seu dia a dia, ali no seu comércio, eles abordavam as pessoas acerca do evangelho. E ao perceberem que existia ali, naquela pessoa, uma oportunidade de ser pregado o evangelho, eles ali passavam para elas partes, né, pedaços, transcrições da Bíblia que eles faziam. E aí você pode imaginar, por que é que ele não dava a Bíblia toda? Porque naquela época, durante todo esse período, né, de 1260 anos, a Bíblia não era acessível para todas as pessoas. Somente o alto escalão, né, somente o alto escalão da igreja podia ter acesso à Bíblia. Até mesmo nobres tinham dificuldades, né, de ter acesso à Bíblia. O analfabetismo era quase que unânime na população, né? A grande massa, vamos dizer, tem até estudos mostrando que mais de 95% das pessoas naquela época eram analfabetas, elas não sabiam ler nem escrever. E as que sabiam, ainda assim tinham acesso limitado à Bíblia. E aí você imagina como é que você se diz cristão, né? Que acredita na Bíblia, você não sabe o que é que a Bíblia fala. Era exatamente isso que acontecia naquela época. Por não terem acesso à Bíblia, os que eram cristãos assim o eram porque ouviam da boca, né, dos sacerdotes da igreja o que eles queriam dizer. E foi assim que a autoridade da Igreja Católica foi desenvolvida durante aqueles séculos, né? A máxima, né, de que a palavra da igreja é a palavra final foi desenvolvida naquele período, né?
a autoridade temporal, né, e secular que foi estabelecida pela igreja durante os séculos foi estabelecido naquela época. O que a igreja falava que era a verdade se tornava a verdade. Inclusive sobre assuntos dos mais diversos, né, até do cotidiano da vida das pessoas, né, com relação a as ciências, né, com relação à sociedade de um modo geral, como deveria ser, coisas assim absurdas, né, de se poder tomar banho só em determinados dias, porque assim determinava a igreja, né, porque outros dias era dia santo, não podia tomar banho. Por exemplo, situações em que a própria igreja ensinava que, devido à posição de Marte, ou à posição de Júpiter, à posição dos astros estarem naquela situação, naquele momento, não se poderia fazer o plantio de alguma coisa, tinha que plantar outra coisa. Coisas assim bem absurdas que eram determinadas pela igreja naquela época. E as pessoas aceitavam porque viam na igreja a fonte de autoridade, né? Achavam que a própria Bíblia tinha dado autoridade à igreja, Deus tinha dado autoridade à igreja. E eles não tinham como pensar diferente porque eles não tinham acesso à Bíblia, né? E aí os valdenses eram um desses povos que tinha ainda acesso à Bíblia e eles conseguiam, né, de forma ali individual e passando fragmentos da Bíblia para as pessoas, né? E, e isso aconteceu durante séculos. Os valdenses foram perseguidos durante muitos séculos. É dito até que os valdenses eram guardadores do sábado porque reconheciam que a Bíblia ensinava a guarda do sábado como sendo, né, o sábado como sendo o dia santificado por Deus. Eles não aceitavam a guarda do domingo. E por conta dessas questões, eles foram muito perseguidos. E muitos, né, a maioria deles foram mortos. Há relatos, né, na história mostrando a intensa perseguição que esse povo sofreu, né, ali naqueles séculos. E até o ponto em que eles foram praticamente exterminados, né, por ordem da Igreja Católica ali naquele período. Então, a igreja de Tiatira, ela fala exatamente sobre isso, né? Sobre as tradições, os costumes que se infiltraram ali no seio da igreja cristã, né? E aí esse período ele se estendeu até 1517, como nós já vimos, quando Martinho Lutero, que foi um dos reformadores, o maior deles, rompeu ali, eu já falei, com a Igreja Católica, estabelecendo o início, vamos dizer assim, ou oficialmente, né, o período chamado de Reforma Protestante. Então, a Igreja de Tiatira abrange esse período. Dê uma olhadinha depois no texto de Apocalipse capítulo 2, do verso 18 até o verso 29, que fala acerca da Igreja de Tiatira. Depois dessa igreja, depois desse período, nós temos a quinta igreja, que é a Igreja de Sardes. A Igreja de Sardes, ela vai de 1517 até 1798, que é exatamente um período de transição. Quando começa a Reforma Protestante, propriamente dita, em 1517, até as consequências dessa reforma, até as consequências da reforma, que foi o quê? Que foi a ferida mortal sobre a besta de Apocalipse, sobre a Igreja Católica, que aconteceu em 1798, né? Que é o ano que marca o fim da supremacia papal, né? Que o livro de Apocalipse diz que esse momento foi chamado ali como a ferida mortal sobre a besta que saiu do mar. Nós vamos estudar isso mais adiante nos próximos estudos. Então, a Igreja de Sardes é a igreja dessa fase, do início da Reforma Protestante, em 1517, até 1798, quando nós temos as consequências da Reforma Protestante, que foi a perda da supremacia papal em 1798, quando Napoleão, né, rompe também com a Igreja, ele se estabelece ali como o líder supremo, né, do mundo de então, grande imperador, ele mesmo se coroa
né? Ele coloca sobre a sua cabeça a coroa de imperador, rejeitando o que era padrão até então, que era o próprio Papa que fazia, né, e coroava os reis daquela época. Ele, ao invés de fazer isso, receber a coroa do Papa, ele manda prender o Papa, né? E assim o Papa permanece até 1932, né? Durante aí mais de quase 2 séculos, né? Mais de 2 séculos, na realidade. E aí ele permanece assim até, não, um pouco mais de 1 século e meio. E aí ele permanece assim até esse período, quando inicia ali uma outra fase. Então, a igreja desse período, né, a igreja de Sardes, ela tem uma característica muito interessante que tem tudo a ver com a questão da reforma, né? Porque é exatamente a igreja do período dos reformadores. A igreja do período dos reformadores é dito sobre ela, no verso 1 do capítulo 3, o seguinte, ó: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, porém estás morto. Né? Verso 3 diz assim, ó, guarda, lembra-te, né, pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Né? Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que é que aconteceu nesse período? Né? Começou a reforma protestante, houve esse grande levantamento dos cristãos contra o poder papal, baseado na doutrina da justificação pela fé. E aí Deus fala para essa igreja desse período seguinte: olha, você tem nome de que está vivo, porém está morto. Por quê? Porque você começou uma obra contra esse poder apóstata, né? Esse poder que se levantou contra Deus, você começou uma obra contra ele, porém você não foi adiante. Infelizmente, quando a gente analisa a reforma protestante hoje, né, de forma histórica, retrospectiva, a gente percebe que a reforma protestante ela teve grandes avanços no que diz respeito a se afastar do seio da Igreja Católica, porém, ela não perdeu a sua ligação com a autoridade católica. Por isso que Deus disse para eles: olha, você tem nome de que está vivo, mas infelizmente está morto. Né? Guarda o que você tem recebido, porque pode ser que se você continuar do jeito que você está indo, as coisas melhorem. Mas se não, se você não continua indo contra isso, eu virei como um ladrão contra ti também. Né? Deus deu essa advertência para os reformadores. E quando a gente olha para a igreja protestante, o que aconteceu foi exatamente isso. Ao invés de se afastarem cada vez mais e cada vez mais das doutrinas católicas, houve um entrelaçamento. Inclusive, principalmente na realidade, com relação à questão do sábado. Né? A própria Igreja Católica, em seus documentos, fala isso claramente. Nós já estudamos até anteriormente da mudança do sábado para o domingo, mas a própria Igreja Católica fala que a guarda do domingo é uma prova cabal da autoridade da Igreja Católica. Né? Porque não há na Bíblia, segundo eles, não há na Bíblia texto algum que justifique a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Então, quando se guarda o domingo, segundo eles, você não está obedecendo ou reconhecendo a autoridade da Bíblia, e sim a autoridade da Igreja Católica. Então, é uma prova de que, isso nas palavras dele, é uma prova de que a Igreja Católica tem essa autoridade. Por que eu estou falando isso?
porque a grande maioria dos protestantes, até hoje, reconhecem o dia de guarda como sendo o domingo, porque receberam desde aquela época, mesmo quando eles foram se afastando, Martinho Lutero, ao se afastar, né, e surgir dali a igreja luterana, continuaram guardando o domingo, não reconheceram que estavam seguindo a autoridade ainda da Igreja Católica no que concerne ao dia de guarda. Calvino e dele, todas as outras igrejas que vieram, né? As igrejas chamadas igrejas reformadas, os batistas, os presbiterianos, eles foram seguindo também essa autoridade. E todos hoje, até hoje, guardam o domingo, né? Reconhecendo claramente que guardam o domingo não porque está na Bíblia a ordem de guardar o domingo, mas porque ainda aceitam a autoridade da Igreja Católica, né? E é por isso que Deus fala aí no texto acerca da igreja de Sardes, que parece que eles estavam vivos, né? Esse período da igreja estava vivo, mas infelizmente estava morto. Quando eles tiveram a oportunidade de quebrar totalmente os grilhões da autoridade da igreja de Roma, eles ainda permaneceram enlaçados em alguns pontos, e num ponto crucial, que na realidade é esse ponto da guarda do dia, né, do dia de guarda, entre o sábado e o domingo, que vai ser o ponto, né, a pedra de toque no desenrolar da história. Nós vamos ver mais adiante no estudo do livro de Apocalipse, e é o dia de guarda que determina a quem nós servimos, a quem nós servimos. É isso que nós vamos ver. Quando a gente se adiantar mais no livro de Apocalipse, vocês vão ver, e já devem ter ouvido, né, falar sobre a marca da besta e o selo de Deus. Nós vamos ter um estudo só sobre isso. E nós vamos ver que é exatamente isso. Tem tudo a ver com o dia de guarda. Então, para Deus, isso é algo muito importante, porque tem a ver com a adoração. Então, a igreja de Sardes perdeu essa oportunidade. E aí houveram, né, as consequências disso, e essas consequências se estendem até os dias de hoje. Esse aqui foi o Papa Pio VI, que foi o Papa que foi preso, né, à ordem de Napoleão Bonaparte. Isso foi um evento histórico, né? Isso aconteceu em fevereiro de 1798, finalizando ali aquele período de 1260 anos de supremacia papal, preditos tanto no livro de Daniel como também aqui no livro de Apocalipse, encerrando essa fase da igreja de Sardes. A sexta igreja, né, é a igreja de Filadélfia, que pega um períodozinho curto da história, mas um período muito interessante, que é o período de 1798, quando acontece a ferida mortal, até o ano de 1844. Esse período na história é um período fantástico. Por quê? Porque foi exatamente nesse período em que os cristãos protestantes saíram de um formalismo gigantesco que a igreja protestante tinha se afundado. A igreja protestante realmente se afundou num formalismo gigantesco, muito semelhante ao que já era na igreja católica anteriormente. Saíram desse período, né, de formalidade absurda e entraram numa fase de busca e de reavivamento espiritual gigantesca. Esse período marca marca, né, o período dos maiores reavivamentos espirituais que a história já conheceu, tanto no Novo Mundo, no caso dos Estados Unidos, como também na Europa, né? Um dos grandes movimentos que aconteceram naquela época, né, foi o grande movimento acerca da volta de Jesus, né? E esse movimento, né, ficou conhecido como o movimento millerita, né? Esse homem, Guilherme Miller, ele viveu ali no início do século XIX,
E ele, no início do século XIX, ao estudar as profecias do livro de Daniel, ele chegou à conclusão, né, segundo os seus estudos, que algo aconteceria em 1844, né? E ele, juntamente, não só ele, mas ele e outros também chegaram a essa conclusão, de forma separada. Alguns lá na Europa, outros aqui na América do Sul e ele lá na América do Norte. Chegaram a essa conclusão e passaram a pregar sobre isso, né? Inclusive, nós estudamos sobre isso anteriormente, quando nós estudamos o livro de Daniel. Só relembrando aqui um pouquinho. Então, Guilherme Miller foi um dos homens, né, que fez parte desse grande reavivamento espiritual que aconteceu entre 1798 e 1844. E esse reavivamento veio devido ao estudo desses homens, né, de saírem do formalismo de rituais sem sentido, nos quais a igreja protestante estava mergulhada, né, e passaram a buscar estudar a Bíblia de forma sedenta. E o que acontecia na igreja protestante naquela época nada mais era do que cumprir formalidades. Era ir para a igreja, né, como um ritual, como um compromisso formal que eles tinham que fazer. Algo muito semelhante com o que acontece com muitos hoje, né? Mas era algo muito pesado, né? Olha, era domingo, então era dia de quê? Era dia de ir para a igreja. E aí eles iam para a igreja, mesmo que não entendesse nada do que estava acontecendo lá, eles seguiam todos os rituais, faziam tudo, mas não havia busca nenhuma pelo Espírito Santo, não havia busca nenhuma acerca de se estudar a Bíblia. E aí a igreja saiu de uma reforma protestante que foi um divisor de águas para um período em que houve um marasmo espiritual, um marasmo também de desenvolvimento de teologia muito grande. Foi exatamente esse período de marasmo onde a reforma ela degringolou, ela perdeu o sentido, né? E eles não buscaram mais luz da parte de Deus ao estudar a Bíblia. Foi quando esses homens passaram a estudar, viram a necessidade de se estudar ainda mais a Bíblia. Guilherme Miller ele disse o seguinte, que ele só ia sossegar, ele só ia passar para o próximo verso da Bíblia quando ele compreendesse totalmente o verso que ele estava lendo. E ele fez isso, foi o objetivo da vida dele. Ele passou a estudar a Bíblia de forma assim a fundo, até que ele chegou no livro de Daniel e se deparou com aquelas profecias que nós estudamos no estudo anterior, né? E aí ele chegou a essa conclusão do grande evento que aconteceria em 1844, dando ali origem, né, ao grande movimento milerita e, né, o movimento do advento, do qual nós já estudamos posteriormente um grupo, né, dos que foram desapontados, eles deram a origem ao grande movimento adventista e à igreja adventista de hoje, certo? E aí nós temos a última das 7 igrejas, né? A última das 7 igrejas, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela tem, né, abrange o período desde 1844 até a volta de Jesus, né? Ou seja, é o momento que nós estamos vivendo, né? Laodiceia era uma cidade muito distinta ali na Ásia Menor, era uma cidade muito rica e as características dessa cidade, elas, como das outras, mas dessa em especial, elas se cruzam e se entrelaçam muito bem com as características da igreja da qual nós fazemos parte, né? Da qual nós vivemos os dias, né? Que é a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, né, é uma cidade que o seu nome ele já fazia muito sentido, né? Laodiceia é um termo, né, grego de 2 palavras que quer dizer povo do juízo ou julgamento do povo. E o período da igreja de Laodiceia, que é de 1844 em diante, ou seja, até a volta de Cristo, é exatamente o período, a fase de juízo, de julgamento do povo de Deus.
Em 1844, Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, nós já estudamos isso anteriormente, e passou a fazer o que nós chamamos de juízo investigativo. Passou a promover expiação dos nossos pecados diante de Deus, no lugar santíssimo, determinando ali, né, a sentença, né, e o destino de todas as pessoas. Primeiro pelos mortos, depois pelos vivos. Então, o nome Laodiceia, o nome dessa igreja, se encaixa exatamente conosco hoje. Mas não só isso, né? As características daquela cidade também fazem parte das características do povo cristão de hoje, né? Dentre as cartas às 7 igrejas, Laodiceia é a única que não recebe nenhum elogio. Nenhum elogio. Jesus, ele já começa com advertências e reprovações para essa igreja. Ele fala assim no verso 17, né? Na realidade, no verso 15, ele diz assim, ó, eu conheço as tuas obras, capítulo 3. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É muito interessante que a própria cidade de Laodiceia, naquela época, ela passou por um desastre natural, e eles foram muito soberbos, porque o Império Romano quis ajudar aquela cidade a se reerguer. Mas eles eram tão ricos, né, que eles tinham até moeda própria. Existia a moeda corrente do Império Romano, mas existia a moeda que circulava só em Laodiceia. E eles eram tão ricos que rejeitaram a ajuda do Império Romano para reestruturar a cidade, depois de uma grande catástrofe, né? E aí, encaixando, né, com isso que Jesus fala sobre eles, né? Que eles se achavam ricos, abastados, que não tinham falta de nada. E, na realidade, aquela cidade ela era muito conhecida, porque ela possuía esse centro, né, financeiro daquela região, era o centro financeiro daquela região. Havia escolas, né, até escolas de medicina muito conhecidas, muito famosas, que tinham a característica principal, que era a produção de um colírio especial para o tratamento de doenças dos olhos, né? Havia também ali um comércio têxtil muito grande, né, que era característico, porque dali se exportavam, né, tecidos finíssimos para aquela província ao redor. Então, era uma cidade muito, muito abastada, realmente, né, em vários aspectos. Mas olha o que é que Jesus fala, isso agora trazendo para nós, porque hoje nós vivemos um período em que a igreja cristã, de um modo geral, é uma igreja rica, verdadeiramente rica, porque você pegando só a questão do nome cristão, né, é a grande religião do mundo, né, são os cristãos, e que financeiramente são os maiores, né, detém, na realidade, a grande riqueza do mundo está nas mãos dos cristãos, né? Mas, mesmo assim, há uma grande reprovação com relação a essa situação, né? No que se refere também, não só à questão material, né? A suntuosidade dos templos, das igrejas, e aqui eu falo, pessoal, não só dos cristãos católicos, mas de todos, né? As grandes igrejas protestantes do mundo, né? Os grandes templos católicos, os grandes templos protestantes, só mostram da suntuosidade dessa igreja, que fixou os pés e as raízes na terra, ao invés de olharem para o céu. É isso que Jesus fala aqui para a igreja de Laodiceia, né?
Você acha que, ele diz para ela, olha, você acha que é rica, é abastada, que não precisa de nada, que você já está bem estabelecida aqui na Terra, né? Os cristãos hoje pensam dessa forma, acham que não precisa de nada, que dá para viver, né, bem aqui nessa Terra, se as coisas forem se organizando, dá para a gente viver aqui a eternidade por aqui. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, olha o que é que Jesus fala para essa igreja, no caso, para nós. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a tua vergonhosa nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, olha como Jesus foi sábio, né? Ele pegou 3 características daquela cidade e encaixou conosco, né? Questão da soberba, da riqueza, né? Das vestes e do colírio. E aí ele fala, olha, vocês precisam tirar a ideia de que as riquezas desse mundo servem de alguma coisa. Vocês têm que comprar o verdadeiro ouro refinado no fogo, né? Verdadeiro ouro refinado no fogo, que representa o quê? A fé salvadora, a fé que salva, né? É nada mais do que aceitar a justificação pela fé. Porque os cristãos de hoje voltaram àquele pensamento antigo de que é possível alcançar a salvação através daquilo que nós fazemos. E rejeitaram a ideia da justificação pela fé, da salvação unicamente pela graça. Quando não, vão para o outro extremo e levam a visão de que há uma graça barata, que a graça de Cristo, ela nos salva e nos mantém na lama do pecado. Ou seja, uma graça barata. Independente do que eu seja, do que eu faça, Jesus me salva, ok. Porém, não se ensina que Jesus, com a sua graça, com o seu poder, nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca sobre terra firme. E aí se propagou a falsa ideia de que nós podemos ser cristãos vivendo uma vida de pecado. E aí vem a questão da justiça, aí das vestes, né? Que Jesus disse, olha, compre de mim vestes de linho fino, vestiduras brancas para vestir a vergonhosa nudez de vocês. Nos achamos justificados pela graça de Cristo, mas na realidade a nossa justiça nada mais é do que trapos de imundície. E aí Jesus fala, olha, compre de mim vestes brancas. E por fim ele fala, olha, e também comprem de mim colírio para tirar nessa cegueira espiritual que há nos nossos olhos, né? Colírio para que a gente possa ver claramente a nossa situação, ver que nós somos falhos, que somos pecadores, que não somos ricos como achamos, porque não temos a graça de Cristo verdadeiramente na nossa vida, né? Vermos, enxergarmos a realidade desse mundo, que é um mundo que jaz no maligno, que não tem mais jeito para ele. A única solução para esse mundo é a volta de Jesus, é o estabelecimento do reino de Cristo. Então, que haja esse colírio para tirar a venda dos nossos olhos, né? E também para que possamos enxergar as artimanhas de Satanás. Então, tudo isso é um conselho de Jesus para, para nós, hoje em dia, que somos a igreja de Laodiceia. Nós vivemos esse período, né? Vivemos o período da igreja de Laodiceia. Porém, nós não precisamos, na nossa vida, de forma alguma, viver como o povo de Laodiceia. Jesus, ao finalizar essa mensagem, né, finalizar essa mensagem às igrejas, finalizando a mensagem de Laodiceia, ele diz assim, ó, no verso 19, olha como é bonito o que Jesus fala.
Parece que é muito duro, né? Porque ele não deu nenhum elogio, ele não fez nada assim para levantar a bola do povo de Laodiceia, a nossa bola, né? Mas ele fala o seguinte: eu repreendo e disciplino a quem amo. Ou seja, ele está dizendo para nós que ele nos ama, por isso que ele está nos repreendendo, por isso que ele está chamando a nossa atenção. Olhe, o tempo está próximo. Sai dessa cegueira espiritual, né? Sai dessa mornidão, sai dessa mornidão espiritual. E aí ele continua dizendo: sê, pois, zeloso e arrepende-te da vida que tens levado. E aí ele fala no verso 20: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? É a porta do nosso coração, da nossa mente. O fato de nós estarmos aqui hoje estudando essa mensagem, estudando a Bíblia durante todos esses meses que nós estamos estudando, aí mais de um ano, nada mais é do que Cristo batendo na porta do seu coração. E ele continua dizendo assim: ó, estou à porta do teu coração batendo. Se você ouvir a minha voz, abra a porta. É o que ele fala aqui, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele e ele comigo. E essa pessoa, Jesus diz aí no verso 21, tornar-se-á um vencedor. E será dado a essa pessoa, a mim, a você, o direito de sentar com Cristo no trono dele, ao lado dele, assim como Cristo sentou ao lado do Pai, no seu trono. Então, essa é a mensagem que Jesus tem para nós. Essa mensagem é a mesma lá do período da primeira igreja, da igreja dos discípulos, né? Da igreja de Éfeso. E essa mensagem ela vem percorrendo toda a nossa história da igreja cristã. E ela chega aos nossos dias, ela chega para mim, ela chega para você hoje. Jesus à porta do nosso coração, nos convidando para abrirmos a nossa porta, deixarmos ele entrar, para que ele faça uma revolução, uma transformação completa na nossa vida. Então, quem pensa que o livro do Apocalipse é um livro para nos colocar medo, é um livro para nos assustar, é um livro de terror, é um livro de suspense, é um livro de desgraça, é um livro de sofrimento, de catástrofe. Na realidade, o livro do Apocalipse é uma mensagem de amor, de um Deus de amor que está buscando nos salvar. E ele termina a mensagem às 7 igrejas para nós, falando que está à porta do nosso coração, querendo entrar na nossa vida e transformar a nossa vida. Se até aqui, nesses 3 capítulos de início, né, do livro de Apocalipse, nós temos uma mensagem tão poderosa da parte de Deus, uma mensagem tão amorosa, de um Deus tão cuidadoso, um Deus tão cheio de amor, de graça, de salvação, imagine o que é que não tem mais para frente até o final desse livro. Imagine o que Deus tem preparado para nós ao estudarmos as mensagens desse livro. E eu adianto para vocês, ele vai deixar muito claro qual é a situação em que aqueles que receberem essa mensagem e a aceitarem, qual a situação que eles vão ficar, qual o final deles. Ele diz aí no capítulo 3, no verso 21, ao vencedor dar-lhe o direito de sentar comigo no meu trono. Mas Jesus também vai falar, aqueles que rejeitarem essa mensagem, infelizmente, receberão as consequências. Daqui para frente, do capítulo 4 em diante, nós vamos estudar exatamente isso. Quais são as consequências das nossas escolhas? De aceitar ou rejeitar esse convite? De abrir a porta para Jesus ou fechar a porta para ele definitivamente? Daqui para frente, o objetivo do livro é exatamente isso. É mostrar quais as consequências e o destino daqueles que ouvem a Cristo e aceitam a sua mensagem e o recebem em suas vidas, e daqueles que a rejeitam, que
expulsam Jesus de suas vidas, não obedecem o que ele pede. É isso que nós vamos estudar a partir do nosso próximo estudo, tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você hoje escute a voz de Jesus batendo aí na porta do seu coração, na sua mente, ele lhe convidando para abrir a sua vida para ele, para que ele possa fazer uma transformação total no seu viver e que você possa garantir, pelos méritos de Jesus, né, o direito de sentar ao lado dele lá no céu. Deus abençoe a sua vida. Dani, se você puder orar para a gente encerrar. Amém. Amém. Dani, semana que vem tu vai estar de folga, né? Eu não sei fazer a questão da gravação, Dani, que eu acho ideal era você estar fazendo isso, né? Aí, se não houver problema, a gente dá essa pausa, né? Só um sábado, e no sábado seguinte a gente já continua, né? E agradecer, né, a presença de todos, né, da Manu, da Ellen, né, da Lara, Dona Loura, que estão acompanhando. Que Deus abençoe a vida de vocês e daqueles também que estão acompanhando depois, né, no que fica gravado. É, que vocês possam compartilhar, que essa mensagem ela precisa chegar a outros, né? Tem muita gente por aí que não faz ideia, né, da mensagem do livro de Apocalipse, que essas pessoas elas também têm o direito. Na realidade, é nosso dever levar a mensagem para eles. Deus nos incumbiu dessa responsabilidade. Então, se você tem alguém que quer, né, e precisa, na realidade, ouvir sobre isso, divulga para ela estar presente. Se ela não quer estar presente, mas tem desejo de ouvir, compartilhe o link depois, quando a Dani liberar, o link do vídeo, compartilha, né, para essas pessoas, para que elas possam ter acesso a essa mensagem também. Então, que Deus abençoe a vida de cada um e a gente se encontra no outro sábado, né? Amém. Um abraço, pessoal. Uma boa semana.